Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu trouxe para esse vídeo uma peça super especial que volta e meia eu tenho procura por aqui, que é esse modelo gladiadora maravilhoso, aqui todo branquinho no especial para final de ano. Primeiramente, eu vou fazer aqui as minhas tramas, essas tramas para montar o modelo. Então, eu vou estar utilizando pérola número 8 e número 4. Lembrando que se você busca uma loja aí de confiança com materiais de qualidade, como essas minhas pérolas em ABS, o contato do fornecedor tá bem aqui na descrição do vídeo, bem aqui embaixo. É só você ir lá e clicar que você já é direcionado para o site para fazer o seu pedido com eles. Então, já aproveita, faz lá o seu pedido. Aproveita também para curtir esse vídeo, diz pra gente aqui nos comentários se você já fez alguma dessas gladiadoras de pérolas. E não deixa de estar se inscrevendo aqui no canal, caso não seja inscrito, né? Ativa aí o sininho das notificações para não perder nadinha que eu trago aqui para vocês. Então, bora começar o nosso modelinho aí. Como eu disse, eu vou utilizar aqui pérola 8 e pérola 4. E essas tramas desse meu modelo é renda francesa, né? Eu vou estar trabalhando ela toda em renda francesa, tanto o calcanhar quanto essa parte aqui, olha, da frente. Aqui elas são emendadinhas e aqui um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço. Eu tirei aqui 1,20 m a 1,5 m de fio, meu fio é 0,40, a minha agulha é tamanho 7, tá bom? Você vai tirar um pedaço de fio que seja confortável para você trabalhar, porque como a trama é muito grande, vai dar emenda de qualquer forma nesse fio. Então, eu vou pegar aqui um pedaço bom para eu trabalhar e vou colocar aqui 3 pérolas número 8 intercaladas com 3 pérolas número 4. Desse jeito aqui, olha. E vou levar lá pro final do meu fio e vou amarrar essas pérolas fazendo uma argolinha com elas. E ficou desse jeito aqui. Eu vou puxar esse meu nozinho aqui pra dentro dessa pérola 8. Essa pontinha mais curta, eu vou esconder ela para um lado. E a ponta da minha agulha, eu vou passar para o outro lado. Assim, até sair na próxima número 8 que eu tenho aqui. E ficou desse jeito aqui, olha. Desse jeito, eu tô saindo de uma pérola 8, vou colocar aqui agora uma 3, uma 8, uma 3, uma 8 e uma 3. Desse jeito aqui, eu vou encostar essas pérolas lá no meu quadradinho que eu fiz, nesse meu triângulo, né? Ó, eu vou encostar elas aqui. Nessa pérola que meu fio tá saindo, eu vou entrar por ela, aqui pelo outro lado, e já vou subir em uma número 3 e uma número 8, dessas aqui que eu acabei de colocar. E vou puxar. Ficou dessa forma aqui. Saindo dessa 8, eu vou colocar essa mesma sequência, uma 3, uma 8, uma 3, uma 8 e uma 3. Vou virar aqui. Ó, desse jeito. Encosto lá, como eu fiz o anterior, ó. E aqui na pérola que o fio tá saindo, eu vou entrar nela pelo outro lado e já subo em uma número 3 e uma número 8. Estico o meu fio. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Mais uma vez, eu vou colocar uma 3, uma 8, uma 3, uma 8 e uma 3. E vou repetir a forma de fechar, ó. Eu encosto ali e entro nessa mesma pérola que o fio saiu, pelo outro lado, e subo em uma 3 e uma 8. Estico e já tô no ponto de fazer meu próximo ponto. Aqui, olha, essa fileirinha aqui do meio, é o eixo da minha trama, aqui. Eu vou repetir todo esse processo, sempre com essa mesma sequência de pérolas, uma 3, uma 8, uma 3, uma 8 e uma 3. Fechar aqui do mesmo jeito, olha, eu encosto ali, entro na pérola que o fio tá saindo, e mais em uma 3 e uma 8 dessas que eu coloquei agora. Eu vou repetir esse processo, pessoal, vou repetir sempre, até que eu tenha nesse meu eixo, nessa fileirinha do meio de pérolas, até que eu tenha ali 18 pérolazinhas no eixo da minha traminha.
completadas as 18 pérolas no eixo da trama, ó, eu tenho aqui as minhas 18 pérolas. Eu tô saindo aqui na pérola 8, que eu daria continuidade, só que eu não vou dar continuidade em linha reta. Eu vou subir aqui nessa número 4. Vou dar uma amarradinha simples, ó, só uma voltinha, só um lacinho. E puxar esse amarradinho aqui pra dentro dessa 8. E saindo dessa 8 aqui de baixo, ó, eu não tô saindo mais da ponta, eu tô saindo aqui embaixo. Eu vou fazer aquele mesmo pontinho. Uma 3, uma 8, uma 3, uma 8 e outra número 3. Do mesmo jeito, ó, eu vou fechar na mesma pérola que o meu fio tá saindo aqui pelo outro lado. E agora eu vou passar só na primeira número 3 ali, ó, depois da pérola que eu vou fechar, ó. Eu fecho aqui e vou entrar só na primeira número 3. Aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Subi só na primeira, número 3. Eu vou colocar ali duas número 3. Duas. E, ó, eu tô saindo nessa número 3 aqui. Eu vou entrar nessa aqui da frente e vou dar a volta juntando essas número 3 que eu tenho aqui e fazendo um miolinho de flor. Então, eu vou dar toda a volta, ó, até que eu passe na primeira dessas duas que eu acabei de colocar, ó, desse jeito aqui, ó. Então, eu dei toda a volta e passei na primeira dessas duas número 3 que eu coloquei por último. E saindo dali, eu vou colocar agora uma 8, uma 3, outra 8 e outra 3, e vou entrar aqui nessa 8 que eu tenho, desse jeito aqui, ó. Essa sequência. Eu vou encostar aqui e vou entrar nessa 8. Eu vou descer por essa 8 aqui. Aqui onde a agulha tá saindo, eu vou passar por essas duas número 3 e entrar nessa 8 aqui de baixo. Ó, desse jeito aqui, ó. Então, eu vou descer nessa número 8 aqui, passar nas duas número 3 aqui e passar nessa pontinha, nessa pérola 8 que eu tenho aqui. E, ó, já fechei ali mais um pontinho. Saindo dessa número 8, eu vou colocar agora uma 3, uma 8 e outra 3. E vou fechar entrando nessa 8 aqui de trás, ó. Eu entro nela. Vou passar nessa número 3 para entrar nessa próxima número 8. Que, ó, vou fazer bem devagar. Eu vou entrar nessa número 8 aqui. Cheguei no miolo lá, eu vou passar em uma número 3 desse miolo. Aqui, ó, eu vou passar nessa número 8 para chegar nesse aqui e fazer um próximo miolinho ali. Chegando aqui, eu vou subir nessa número 3, ó, vou subir nessa número 3, esticar aqui, ó. E aqui eu vou repetir o processo que eu fiz nessa florzinha de trás, ó. Eu tô saindo na 3, eu vou colocar duas número 3 e fechar nessa 3 aqui da frente. Ó, duas número 3 e venho aqui fechando, passando por todas essas número 3 que eu tenho aqui. Ó, apertando bem apertadinho, até entrar na primeira número 3 dessas duas que eu acabei de colocar. E aqui eu vou repetir aquele mesmo processo. Eu vou colocar uma 8, uma 3, uma 8 e uma 3. Desse jeito. Saindo aqui nessa primeira 3 que eu coloquei por último, eu vou entrar nessa 8, ó. Eu pus essa sequência de pérolas e vou entrar nessa número 8 aqui de trás. Desci por ela. Vou passar nas duas número 3 aqui que estão sozinhas, né? E já entrar nessa 8 da pontinha aqui da trama de baixo. Ó, e ficou desse jeito, eu tô quase formando a segunda florzinha. Saindo aqui na 8, eu vou colocar uma 3, uma 8 e outra 3. Assim. E vou fechar aqui do mesmo jeito, ó. Eu desço por essa número 8. Aqui embaixo, eu vou passar em uma, número 3, para chegar nessa 8 da pontinha e entrar por ela também. Ó, e ficou desse jeito aqui.
Saindo aqui da 8, eu vou subir nessa número 3, que tá sozinha aqui pra cima, e vou colocar ali 2 perolazinhas número 3, pra fechar o círculo do meu próximo miolinho. Do mesmo jeito, ó, eu venho apertando essas pérolas número 3 que eu tenho aqui, até que eu passe pela primeira número 3 dessas que eu coloquei por último. E tô no ponto de fechar a minha terceira florzinha, pessoal. Ó, não tem segredo, eu tô saindo aqui nessa número 3 e vou colocar ali uma 8, uma 3, uma 8 e uma 3. Ó, vou fechar aqui do mesmo jeito, ó, descendo nessa número 8 aqui, passo nas duas número 3 ali embaixo. O meu fio já tá curtinho, ó. Eu vou entrar na pontinha e vou colocar uma 3, uma 8 e uma 3. Assim. E vou descer nessa 8 aqui, pra fechar a minha florzinha, ó. Fechei a florzinha. Agora, como o meu fio tá curtinho, eu vou passar aqui e vou arrematar. Então, tanto faz pro lado que eu for. Eu vou vir pra esse lado. O interessante é que você arremate nas pérolas 8, que são maiores, né? Então, eu vou laçar aqui o pezinho da linha que entra na pérola 8, ó. E vou dar ali um nozinho de umas 2, 3 voltas pra ficar bem firme. Para que eu possa pegar mais um pedaço de fio e dar continuidade. Aqui a gente vai fazer muita amarração, né? Muito arremate para pegar outro fio, porque a trama é bem grandinha. Então, aqui eu vou amarrar de novo, só para garantir. E vou pegar ali mais um fio de 1,5 m, ou o tamanho que você achar melhor, né? Se meu fio fosse maior, dava para eu fazer mais, mas enfim, você pega aí o tamanho que for confortável para você trabalhar. Eu vou amarrar o fio, pessoal, aqui por baixo, para eu sair nessa pérola que eu sairia se o fio não tivesse acabado. Então, eu vou amarrar aqui por baixo de algum jeito, ou por cima mesmo, não tem problema onde você vai amarrar. Você só vai precisar sair nessa pérola aqui, ó. A gente vai precisar sair nessa pérola aqui, para sair nela e subir nessa primeira número 3 e dar continuidade no próximo miolinho de flor. Aqui, olha, eu amarrei nessa pérolazinha, meu nozinho tá aqui dentro. Desci para poder entrar nessa número 8 que eu precisava sair, ó. Tô saindo na número 8. E vou subir na número 3 aqui, ó, para fechar mais um miolinho. Então, eu subi nessa número 3, vou colocar aqui 2 número 3 para poder fechar esse miolinho. 2, número 3. E vou vir aqui, olha, apertando mais um miolinho de flor para dar continuidade a essa minha traminha do calcanhar. Essa peça aqui que eu tô fazendo é o calcanhar da minha gladiadora. Então, aqui, olha, eu venho subindo com a minha agulha. Todos os miolinhos dessas flores, pessoal, eles vão completar 6 perolazinhas, ó. Sempre vai ter 6 perolazinhas. Essa é a nossa florzinha de renda francesa, né? Então, aqui, olha, eu saio na primeira perolazinha dessas duas que a gente colocou por último, para dar continuidade. Eu vou fechar todas essas flores, vai dar um total de 8 flores aqui, quando eu terminar. Vou fechar da mesma forma, eu fecho o miolinho e venho fazendo o trabalho com as pérolas 8 por cima. Até que eu feche essa minha última aqui, complete 8 na fileirinha. Aqui, olha, eu terminei a minha 8ª florzinha e não tem mais florzinha para eu fechar. Então, eu terminei essa carreirinha, eu vou fazer o quê? Eu vou subir nessa número 3, nessa número 3 aqui, ó. Vou amarrar aquela amarradinha de uma voltinha só para firmar isso daqui. Ó, amarrei, vou puxar pra dentro dessa 8. Ó, e aqui eu tenho 2 número 8 na lateral. Eu vou chegar nessa número 8 dessa pontinha aqui, ó. Nessa aqui, que fica nessa lateral do comprimento da minha trama. Vou chegar ali nela. Eu posso, antes de entrar nela, dar mais uma amarradinha pra firmar um pouquinho mais. Então, eu vou dar uma amarradinha aqui. E passo por dentro dessa 8 aqui de baixo, da base da minha trama, né? Saindo dessa número 8, eu vou voltar a fazer aquele mesmo pontinho. Eu vou colocar uma 3, uma 8, uma 3, uma 8 e uma 3.
E vou voltar aqui com o processo das minhas flores, ó. Nessa mesma pérola, eu vou entrar nela pelo outro lado, passar na número 3, só na número 3 dessas que eu coloquei agora, ó. E aqui eu vou fechar o primeiro miolinho, saindo ali da 3, eu vou colocar duas, número 3. E venho aqui, ó, fechando esse miolinho da primeira flor dessa segunda camada. Eu venho dando toda a volta até que eu passe na primeira dessas duas últimas número 3 que eu coloquei ali. Então, eu venho só subindo, ó, entrei na primeira das número 3. Então, saindo ali dessa primeira número 3, eu vou colocar uma 8, uma 3, uma 8 e uma 3. Ó, vou fechar aqui do mesmo jeito, desço na 8, passo em duas número 3 ali de baixo e entro nessa pontinha aqui, nessa pérola 8, que é a pontinha da flor de baixo, né? E saindo aqui, eu vou colocar uma 3, uma 8 e uma 3 para finalizar essa primeira flor. Desse jeito aqui. Então, eu desço nessa 8. Aqui embaixo, eu vou passar em uma, número 3. Entrar novamente nessa 8 aqui. E subo na pontinha aqui, ó, na número 3 de cima. Pra poder fechar o miolinho da próxima florzinha. Eu vou repetir o processo das florzinhas, né? Vou fechar as florzinhas e fazer uma camada em cima da outra. Essa aqui deu 8. Essa aqui vai dar 7 e eu vou subindo até que eu tenha uma camada de 3 florzinhas lá em cima. Esse calcanhar ele é bem alto para que eu consiga fazer as tiras, né, da gladiadora. Então, eu vou repetir o processo e essa minha camada vai fechar 7 flores do mesmo jeito. Terminei aqui, olha, a segunda camada de flores. Tô saindo ali naquela 8. Vou subir para fazer uma próxima camada. Sempre lembrando, ó, de amarrar para firmar a camada que foi feita. Só uma amarradinha para dar uma segurança a mais, né? Eu gosto sempre de dar uma amarradinha no decorrer da trama. E sempre que eu subir, olha, eu subo sempre para a pontinha, para essa pérola, essa primeira pérola dessas que ficam enfileiradas aqui. E você pode ver que, naturalmente, as flores vão diminuindo, ó. Essa aqui tá um pouquinho maior, aqui já tem uma flor a menos, então ficou um pouquinho menor. Então, começando aqui, ó, nessa número 8 da ponta, aqui dessa parte de cima, eu vou fazer outra camada de flores, do mesmo jeito que eu fiz essas de baixo aqui. Terceira camada, com as 6 flores, vou subir para a próxima. Quarta camada de flores. Minha quinta camada com 4 flores, ó. Eu vou subir para fazer a minha última camada, sempre lembrando de amarrar quando finalizar cada uma delas. Sempre para a próxima camada, eu vou sair da número 8 em linha reta, ó. Pode perceber que veio diminuindo. Essa última tem 4 flores e eu vou sair aqui para fazer minha camada de 3. Do mesmo jeitinho que eu fiz as outras camadas ali. Vou fechar nessa pérola, subir na número 3 e fechar os meus miolinhos para poder formar as minhas flores. Terminada aqui a última camada, a pecinha vai ficar desse jeito, ó. Eu vou começar agora a contornar. Então, eu tô saindo ali naquela 8, eu vou subir nessa número 3 para poder amarrar. Agora sim, eu vou amarrar aqui umas 2 vezes para firmar bem isso aqui que eu fiz. Vou puxar para dentro dessa número 8. E, ó, eu vou passar nessas duas número 3, que o meu contorno vai ser só nas pontinhas, que são as pérolas número 8. Então, eu tô saindo nessa número 3, vou colocar ali 4 pérolas número 3. Ó, vou entrar nessa número 3 lá do outro lado, para contornar isso daqui. Eu entro aqui, ó, e já passo por todas as número 3 que eu tenho, até chegar na próxima número 8 que eu vou contornar. Cheguei lá, vou colocar de novo 4 número 3. Ó, 4.
passo pelas número 3 até chegar na próxima número 8. E vou repetir esse processo até que eu contorne toda a peça, menos essa parte de baixo e a primeira número 8 encostada na base. Então, eu vou contornar todas elas. A hora que eu chegar aqui, eu vou vir só passando por dentro para apertar isso daqui e firmar. E volto a contornar, começando dessa segunda que sobe aqui. Aqui, olha, eu vou chegar com o meu contorno até essa pérola, ó, chegar até aqui. E essa última aqui descendo, ou a primeira encostada na base, eu vou amarrar e puxar para dentro dela. Eu não vou contornar essa pérola aqui. Só vou puxar aqui para dentro. E essa base aqui, a parte mais larga, eu também não vou contornar. Eu só vou passando aqui a minha agulha até chegar do outro lado para eu poder subir contornando. Então, aqui eu só venho passando a agulha. Passando por toda a base, eu vou amarrar, aquela amarradinha simples, ó, nessa primeira pérola 8 da pontinha das que sobem ali. Ó, eu vou puxar aqui pra dentro. Mostrar bem direitinho aqui pra vocês, ó. Essa aqui eu não contorno, né? Essa, como eu não contornei essa de cá. Vou começar a contornar pela segunda. Então, eu só chego ali na segunda pérola 8 e começo o meu contorno com as 4 pérolazinhas, até chegar aqui, ó, e encontrar onde eu comecei a contornar. Olha, do mesmo jeito, 4 em cada contorno desse aqui. Até chegar aqui e arrematar. Aqui, olha, eu tô na última, subindo, eu já cheguei na primeira que eu contornei, né? Então, eu só vou arrematar. Agora, eu vou dar uns 2, 3 nozinhos aqui pra ficar bem firme, que eu tô terminando o calcanhar, né? Ó, 2 nozinhos, vou puxar aqui pra dentro e amarrar novamente na próxima número 8 ali. Ó, já desci na 3 pra chegar nessa 8 e amarrar de novo. Puxa pra dentro. E só cortar aqui, né, o restante do fio que me sobrou, cortar possíveis pontinhas que eu deixei pra trás e tá pronto o nosso calcanhar. Vamos fazer aqui agora essa peça da frente, que também é renda francesa. A gente vai começar do mesmo jeito que a gente começou esse aqui. Argolinha aqui, ó, de 3 pérolas número 8 intercaladas com 3 pérolas número 4. Saindo da 8, eu vou colocar uma 4, uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4. Encosto ali e vou fechar onde o fio saiu e passo por mais uma 3 e uma 8. Desse jeito aqui, ó. E já tô no ponto de fazer mais um pontinho desse, com a mesma sequência de pérolas. Uma 4, uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4. E fecho ali na mesma número 8 que o meu fio tá saindo pelo outro lado, e já subo em uma 4 e uma 8 para fechar esse pontinho. Eu vou fazer esse aqui, pessoal, até que o meu eixo, que é a fileirinha do meio, tenha 16 pérolas número 8, para que dê para eu formar 7 flores, como eu fiz a base do calcanhar. Completando as 16 no eixo, eu só vou subir, ó. Passo em uma número 3 e vou subir para essa 8 aqui da lateral para começar a fechar essas minhas 7 flores. Aquela amarradinha, né, para subir a camada, ó. E tô saindo aqui nessa lateral. Vou fazer o mesmo pontinho como a gente fez o calcanhar. Uma 4, uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4. Ó, vou fechar aqui esse meu ponto nessa mesma pérola que o fio sai pelo outro lado. E já vou entrar na número 4 que eu tenho depois dela. E saindo dessa número 4, eu vou colocar ali 2 número 4 para fechar o miolinho dessa minha primeira flor.
Dou toda a volta nessas número 4 aqui, pra ficar bem juntinho, bem bonitinho. E saio ali com a agulha na primeira número 4 dessas duas que eu acabei de colocar. Ó, desse jeito aqui. E vou fechar as flores como a gente fechou no calcanhar. Vou fechar todas elas até o final. Aqui eu finalizei as minhas 7 flores. Ó, tô saindo nessa número 8 aqui do meio. Eu vou subir, sempre lembrando de dar aquelas amarradinhas aqui, ó. E puxando pra dentro das número 8, ó. Eu vou andar com a minha agulha até chegar nessa terceira número 8 da lateral, ó. Primeira, segunda, terceira. Eu vou andar com a minha agulha até chegar nela lá. Ó, e saindo ali da terceira pérola 8, eu vou fechar uma florzinha, sempre começando com aquela mesma sequência, ó, uma 4, uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4. Vou fechar na número 8, que o fio tá saindo aqui pelo outro lado, e vou subir aqui na primeira número 4, que eu tenho depois dela, só na primeira número 4. Saindo ali dela, eu vou colocar duas número 4 e fechar uma argolinha para formar uma flor aqui. Ó, saindo daqui, eu venho fechando do outro lado, né? Pra fechar essa argolinha e fazer esse meu miolinho. E vou sair com a minha agulha na primeira pérola dessas número 4 que eu coloquei agora. Pra fechar a minha florzinha como eu fechei todas as outras, né? Saindo dali, eu vou colocar uma 8, uma 4, uma 8, uma 4. Assim. Ó, saindo aqui, eu vou fechar nessa 8 e já passo nas duas número 4 lá embaixo e entro nessa 8 da pontinha aqui também. E aqui eu só vou fechar essa pontinha, né? Colocando uma 4, uma 8 e uma 4. Assim. Aqui, olha, eu já finalizei a flor. Vou descer aqui e passar nessa número 4 aqui do miolo. E a minha florzinha já tá finalizada. Só que eu preciso sair nessa número 8 aqui da ponta. Então, o que que eu vou fazer? Ó, saindo aqui, eu vou amarrar pra firmar essa florzinha. Vou puxar aqui pra dentro e vou andar com essa minha agulha pra que a linha saia lá na pontinha que eu preciso. Então, eu só venho aqui subindo e chego nessa número 8 aqui da pontinha. Saindo dessa 8, eu vou colocar aquela mesma sequência da renda francesa. Número 4, número 8, número 4, número 8 e número 4. Vou fechar nessa mesma pérola que o fio tá saindo aqui pelo outro lado. E vou andar com o meu fio até sair nessa número 4 aqui de cima. Desse jeito aqui, ó. Tô saindo lá em cima, na número 4 lá de cima. E dessa número 4, eu vou fazer o miolinho de mais uma flor. Cada miolinho tem 6, né? Então, eu tenho uma já, vou colocar mais 5 número 4. Assim. Vou fechar nessa mesma número 4 que o fio tá saindo pelo outro lado ali, ó. E vou passar na primeira número 4 dessas que eu coloquei agora. E vou vir fechando essa flor, dando a volta aqui do mesmo jeito que fizemos as outras. Uma 8, uma 4, uma 8, uma 4. Ó, fecho aqui. E ali embaixo eu passo por duas. Número 4 desse miolo, pra fazer o próximo pontinho. Do mesmo jeito, uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4. Vou fechar do mesmo jeito, ó, na 8 aqui de trás, desço nela, e lá no miolo passo por duas, número 4. Vou repetir mais uma vez a mesma sequência e fecho do mesmo jeito, ó, na 8, e passo por duas, número 4 lá do miolo. Mais uma vez, a mesma coisa. Mesma coisa. Fecho aqui do mesmo jeito, ó, desço na 8, passo por duas número 4 do miolo, e aqui, ó, eu já encostei na primeira número 8 aqui de baixo, então, eu já vou subir por ela.
E agora eu vou só fechar essa pontinha com uma número 4, uma 8 e uma 4. E assim eu finalizo a minha segunda florzinha subindo. Aqui eu tenho uma florzinha bem enfiada no meio dessas de baixo, ó. Primeira florzinha subindo e finalizei a minha segunda, ó. Eu tô descendo nessa número 8, eu preciso sair nessa 8 aqui de cima para fazer a terceira flor. Então, eu só vou subindo com a agulha, que no meio do caminho eu vou amarrar para firmar essa segunda flor. E venho subindo até que eu chegue nessa 8 aqui de cima, que é de onde vai sair a próxima florzinha. Vou colocar aquela mesma sequência, uma 4, uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4. Ó, vou fechar do mesmo jeito. Aqui, olha, na pérola 8, por um lado o fio tá saindo, eu venho pelo outro. E aqui, ó, eu vou sair naquela número 4 de cima para fazer o próximo miolinho da próxima flor. Olha, desse jeito aqui, ó. O fio tá saindo na pontinha ali na 4. Eu já tenho uma, então eu completo com 5 pérolas número 4. Fecho aqui esse miolinho, ó. Na mesma pérola eu entro pelo outro lado. Já passo na primeira número 4, dessas que eu acabei de colocar, para começar a fechar as pétalas dessa minha terceira flor. Aqui, ó, a primeira é essa, a segunda, vou fechar a terceira e eu vou repetir o processo até que eu tenha 5 desse mesmo jeito, de mãozinha dada, né, ó. Elas são emendadas só por essa pontinha. Primeira, segunda, tô fazendo a terceira e vou completar 5 aqui dessa mesma maneira. Aqui, ó, eu vou finalizar a quinta e última florzinha, né? Então, eu só desço aqui, passo na número 4 lá, só pra fechar, ó, 5 florzinhas, começando a contar aqui. E aqui eu vou amarrar pra puxar pra dentro dessa número 8 e sair pra borda dessa minha flor. Vou subir nessa número 4 para começar a contornar essa peça também. Ó, encostadinha aqui na 8, eu vou colocar 4 perolazinhas número 4. E venho contornando toda a extensão da minha peça, sempre com 4 perolazinhas para cada número 8 que eu vier a contornar, né? Eu vou contornar toda a peça, menos essas aqui, ó. Nessa base, eu não vou contornar essas duas de cada um desses lados. Eu vou contornar todas número 8, menos essas duas e essas duas aqui. Então, quando eu chegar aqui, eu só passo por dentro delas e venho pra baixo. Cheguei aqui, só passo por dentro delas e dou continuidade, até chegar aqui e fazer o arremate final. Aqui, olha, eu cheguei na lateral. Eu desci por toda essa extensão aqui e tô nas duas que eu vou pular. Então, eu dou só aquela amarradinha de uma voltinha só, pra não ficar nó grande aqui dentro dessa pérola, que eu vou precisar passar nela depois. Passo nessa segunda aqui, dessa lateral. E volto a contornar essa parte aqui de baixo, ó. Saio encostadinha ali na 8. E volto a contornar com as número 4 perolazinhas para cada 8 que eu for contornar. E aqui eu tenho a minha peça finalizada, né? Ela vai ficar com um ladinho maior que o outro mesmo. Esse contorno, além de trazer esse charme a mais aqui, ele dá uma firmeza para a peça, então é interessante a gente estar contornando, apesar de ser uma parte mais chatinha de fazer, né? Então, eu tenho essa peça em T, lembrando que eu não contornei essas 4 pérolas, ó, 2 de cada lado. E eu tenho meu calcanhar de 6 camadas, a primeira camada de 8 flores, terminando numa camada de 3. Essas duas peças vai me dar a montagem da minha gladiadora, da minha sandália gladiadora. Então, eu vou encerrando por aqui. A montagem da sandália eu vou trazer no próximo vídeo aqui no canal.
Então fica ligadinho, já ativa as notificações para ficar por dentro sempre e conferir em primeira mão assim que eu postar essa novidade, né? Conta aí nos comentários pra gente se você já domina a renda francesa, se você já faz essas peças mais elaboradas, né? Ou se você tá se arriscando agora, vai tentar agora, se já fez algum modelo nesse estilo aqui que a gente tá fazendo. E até o nosso próximo vídeo, que vai ser a montagem dessa sandália gladiadora, né? Se Deus quiser. Tchau, tchau!